E aí, meu povo? Sejam bem-vindos novamente ao Luz, Câmera, Redação, a série do Me Salva que vai te aprovar com um notão. Hoje nós vamos recorrer a uma disciplina que tem muito a contribuir com a escrita de texto. Ela que tem vários detalhes para contar. A história. E para trazer a história para a redação, hoje eu vou abordar um super documentário, guerrasdobrasil.doc. Ele é dividido em 5 episódios, cada um contando detalhes de um conflito envolvendo o Brasil. O primeiro episódio se chama As Guerras da Conquista e aborda o genocídio perpetrado pelos colonizadores europeus no território que hoje a gente chama de Brasil. No episódio, há a participação de grandes estudiosos da questão indígena, o que torna o documentário um prato cheio para você encontrar argumentos de autoridade sobre o assunto. Um deles é ninguém mais, ninguém menos que Ailton Krenak. Krenak é um líder indígena da etnia Krenak e tem ganhado cada vez mais repercussão nacional com seu trabalho em prol da causa indígena. Tem sido fonte de diversas matérias jornalísticas, tem publicado livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Tem também participado de produções audiovisuais, como o documentário em pauta. Vem pra mãozinha para conferir como isso pode ser feito. Vamos lá, galera. Olha que sensacional parágrafo para o tema da questão indígena no Brasil do século XXI. Em primeiro lugar, vale destacar a violência cometida contra os povos originários do Brasil como um dos principais pontos da referida questão. Lembrando que estamos diante de um parágrafo 2, certo? Um parágrafo de desenvolvimento. Nós temos aqui, na primeira frase, o que é chamado de tópico frasal. Eu estou sublinhando de vermelho, é o tópico frasal. Segundo o tópico frasal do meu parágrafo, esse parágrafo comentará, debaterá a questão da violência cometida contra os povos originários do Brasil, ou seja, a violência cometida contra indígenas. Logo após o tópico frasal, eu vou prová-lo. É uma das possibilidades de desenvolvimento da ideia apresentada nele. Prova isso, ou seja, o que está escrito antes. Eu vou provar aquilo que está escrito antes, que é justamente o nosso querido tópico frasal. O tópico frasal não é uma estratégia obrigatória, é apenas uma possibilidade muito comum, que é muito recomendada para quem vai realizar a prova, porque no contexto de prova a gente tem que raciocinar mais rápido. É uma frase facilmente construída, né? A gente destaca aquilo que será o quê? Debatido no parágrafo. Prova isso o aumento de mais de 60% do número de assassinatos de indígenas no país, mais um repertório para você. Beleza? Veja que o que eu escolhi para provar a violência foi justamente uma violência sórdida, né? Assassinato, algo gravíssimo. Então, o processo argumentativo está apropriado. Prova isso o aumento de mais de 60% do número de assassinatos de indígenas no país, conforme dados divulgados pelo G1. E eu usei aqui uma legitimação do repertório. Vou sublinhá-la de verde, conforme dados divulgados pelo G1. É uma forma de eu já pensar aí numa nota melhor para a minha competência 2. Porque a competência 2 vai avaliar o repertório sociocultural, e o repertório sociocultural que eu estou usando aqui está legitimado, que é uma das características que ele deve apresentar. Esse estarrecedor fato expõe que o atual contexto nacional não se afasta completamente daquele vivenciado no Brasil de 1960. Vamos lá fazer uma análise dessa construção. Estarrecedor é um termo usado para caracterizar o fato. Então, estou opinando, estou argumentando. Esse estarrecedor fato, né, do aumento de mais de 60% do número de assassinatos, expõe que o atual contexto nacional não se afasta completamente daquele vivenciado no Brasil de 1960. Eu estou agora trazendo um recurso histórico, né? Estou falando sobre o Brasil de 1960 e mostrando conhecimento histórico. É também uma forma de eu apresentar o fato de a questão indígena no Brasil ser problemática não como algo apenas de agora, mas como
algo que está aí presente desde o Brasil de 1960, por exemplo, no qual ocorreu o massacre do Paralelo 11, como ficou conhecido o caso em que funcionários do sistema de proteção ao índio e fazendeiros deram a indígenas alimentos misturados a arsênico, fazendo com que cerca de 3.500 mortes por envenenamento ocorressem. Nós temos aí mais um repertório, né? O massacre do Paralelo 11. Esse repertório está presente no documentário. Eu, obviamente, não só digo o nome do massacre, eu explico algo sobre o massacre. Como ficou conhecido o caso em que funcionários do sistema de proteção ao índio e fazendeiros deram a indígenas alimentos misturados a arsênico, fazendo com que cerca de 3.500 mortes por envenenamento ocorressem. Algo gravíssimo, né, gente? Veja o peso argumentativo de apresentar essa informação em um parágrafo que quer discutir a violência cometida contra os povos originários do Brasil. Diante disso, é lícito postular que há um cenário no Brasil que corrobora a seguinte fala do líder indígena Ailton Krenak, a entrevistador não indígena do documentário Guerras do Brasil.doc. O meu mundo e o seu mundo estão em guerra. Vamos lá! Nós estamos aqui diante de mais um repertório sociocultural, você não é obrigado a usar mais de um. Aqui foi só mesmo a apresentação de vários, porque eu quero que você arrase na prova. Veja que, quando eu faço o paralelo entre a realidade brasileira atual, ou seja, o atual contexto nacional, com o contexto do Brasil de 1960, eu posso concluir que é lícito postular que há um cenário no Brasil que corrobora, que confirma a fala do Krenak. O meu mundo e o seu mundo estão em guerra. E eu digo quem é, né? A pessoa que ouve isso é o entrevistador não indígena. Então é o mundo indígena e o mundo não indígena. Um parágrafo que não é apenas expositivo. É um parágrafo que usa informações em prol de uma argumentação. E se você quer começar a se preparar para a redação com temas relevantes como esse, com correções feitas por especialistas, acesse agora mesmo misalva.com/redação e venha atingir a alta performance. Bora agora falar sobre o segundo episódio do documentário Guerras do Brasil.doc, com o nome As Guerras de Palmares. O episódio 2 fala sobre o mais famoso quilombo que já existiu no Brasil, o Quilombo dos Palmares. Para abordar o conflito, o documentário traz várias informações que ajudam a entender o Brasil de hoje. Uma delas é, por exemplo, a de que cerca de 12 milhões de escravos foram trazidos para o território brasileiro. Isso explica muito a estrutura racista que a gente ainda encontra hoje no nosso país. Para falar mais sobre essas guerras, eu convidei o professor de História Vicente. E aí, Vicente, querido, conta pra gente mais detalhes sobre esses conflitos. O Quilombo dos Palmares, então, localizado na Serra da Barriga, em Pernambuco, e ele vai servir como uma resistência, né, devido ao seu aumento demográfico, uma resistência muito forte. E aí tem toda uma guerra contra Palmares que vai ser executada a partir de várias expedições, algumas expedições particulares, coordenadas por e financiadas também por senhores de engenho, né, que queriam destruir aquela estrutura que significava uma ameaça para toda a engrenagem escravista, né, que mantinham essa plantation açucareira na exploração colonial. Então, depois de quase um século de resistência, né, a coroa portuguesa decide que era preciso destruir aquele espaço, né, e aí investe pesado contratando expedições dos bandeirantes, né, para, de fato, destruir Palmares e toda a simbologia que tinha, né. Em 1694 tem uma expedição final coordenada pelo Domingos Jorge Velho, que vai combater Palmares, inclusive prender o líder Zumbi dos Palmares, que vai morrer no dia 20 de novembro, que hoje é, então, o Dia da Consciência Negra, né, em homenagem a essa liderança, a figura histórica do Zumbi dos Palmares. E o Brasil vai fazer a abolição também fruto de um outro movimento muito importante, que é o movimento abolicionista, que bebe também da luta, da resistência dos quilombos, né? Mas é pensar o pós-abolição. Essa abolição veio de forma incompleta, né? Pensando hoje qual é os legados dessa abolição incompleta, né? A gente pode ter o desenho de um racismo estrutural na atualidade, né? Porque se eu tenho uma escravidão, é preciso também construir todo um aparato biológico para justificar essa escravidão. Então, inferiorização dessa população que veio como escravizada e que no pós-abolição vai ter um forte racismo cultural que foi construído durante 300 anos de escravidão.
a baixa representação da população negra nos espaços políticos e de poder e uma alta representação, por exemplo, no sistema carcerário. Então, algumas das contradições dessa abolição incompleta e de toda essa estrutura escravista que se permaneceu durante 300 anos aí na história do Brasil. Uau! Muito obrigado, professor Vicente. Que excelente explanação. E, gente, se o tema da redação do Enem envolver a forma como o Estado tem lidado com o racismo no Brasil de hoje, esse paralelo entre a história antiga e a história atual, criado pelo professor Vicente, pode ser facilmente usado em um parágrafo de desenvolvimento da redação Enem. No episódio 3, o documentário fala sobre a Guerra do Paraguai. Segundo o documentário, na Guerra do Paraguai, houve a morte de mais de 370 mil pessoas em mais de 5 anos de conflito. É interessante também pensar sobre outros detalhes do conflito. Como a Guerra do Paraguai envolveu o Paraguai, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, ela pode aparecer como repertório em um texto que fala sobre o papel das Forças Armadas. Como é que você pode usar essa informação em redação Enem? Você já parou para pensar nisso? Não! Como Me Salva quer fazer a diferença? Na sua preparação, o professor aqui preparou um parágrafo de desenvolvimento em que há o debate sobre o tema, o papel das Forças Armadas do Brasil do século XXI. De início, é oportuno lembrar que, diferentemente do que pensa o senso comum, as Forças Armadas não têm um papel de apenas defender a nação brasileira de ataques de outros países. Nós temos aqui um parágrafo 2, ou seja, um parágrafo de desenvolvimento, que apresenta uma frase 1 que mostra que as Forças Armadas não têm apenas o papel de defender a nação brasileira. Na frase 2 é interessante que a gente mostre os outros papéis, ou alguns outros. Elas também participam de campanhas de vacinação, distribuem alimentos, combatem o desmatamento ilegal e colaboram em situações de calamidade pública, por exemplo. Por exemplo, super importante, porque demarca o fato de eu não ter citado todos os papéis que devem ser cumpridos pelas Forças Armadas. Na frase 2, desenvolve aquilo que foi apresentado na 1. A título de ilustração da última ação elencada, pode-se citar a participação da Força Aérea Brasileira no resgate de vítimas do crime ambiental que ocorreu em Brumadinho, cidade na qual houve o rompimento de barragem da mineradora Vale, que, segundo o Jornal Nacional, gerou mais de 200 mortes. Vamos lá. Nós temos aqui uma frase 3 que vai ilustrar a última ação elencada. Processo coesivo não muito conhecido, mas super possível. Qual foi a última ação elencada? Foi colaborar em situações de calamidade pública. Eu vou ilustrar isso. A título de ilustração da última ação elencada, pode-se citar a participação da Força Aérea Brasileira no resgate de vítimas do crime ambiental que ocorreu em Brumadinho. E aí eu aproveito a deixa, para ilustrar algo usando repertório sociocultural. Cidade na qual houve o rompimento de barragem da mineradora Vale, que gerou mais de 200 mortes. O rompimento que gerou mais de 200 mortes. Esse repertório é legitimado, pelo Jornal Nacional, segundo o Jornal Nacional. Portanto, vou agora para um fechamento do parágrafo. Apesar de o Brasil não se encontrar em contexto parecido com o da Guerra do Paraguai, conflito que matou mais de 300 mil pessoas, deve ser entendido que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica cumprem papéis relevantes para o alcance do bem-estar social nacional e, por isso, precisam ser alvo de apropriado investimento público. Vamos lá. Perceba que eu trago a Guerra do Paraguai como repertório. Não houve espaço para eu legitimá-lo, mas se você quiser, você pode legitimá-lo com o uso do documentário, certo? Conflito que, segundo o documentário, guerrasdobrasil.doc, matou mais de 300 mil pessoas. Você poderia dizer isso? Bom, veja a importância da última frase, porque faz com que o parágrafo seja argumentativo. Deve ser entendido, é meu ponto de vista, que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, ou seja, as Forças Armadas, uma forma aí de não repetir a expressão, cumprem papéis relevantes para o alcance do bem-estar social nacional e, por isso, precisam, ponto de vista, ser alvo de apropriado investimento público. No parágrafo seguinte, eu mostraria que falta esse apropriado investimento público. Parágrafo sensacional. No episódio 4, a abordagem da Revolução de 1930. É o fim da Velha República e o início da Era Vargas. Para falar sobre essa revolução,
O professor Vicente vai nos ajudar mais uma vez. E aí, Vicente? Então, gente, a Revolução de 30 ela vai romper com a Primeira República, também conhecida como a República Oligárquica ou a República Velha. Quais eram as características, então, desse período que vai de 1889 até 1930, né? A gente vai ter um país rural, de economia agroexportadora, com base na exportação de café. A gente vai ter um país que está vivendo a entrada de imigrantes europeus, né? E que vão passar a substituir a mão de obra, principalmente nessas grandes fazendas do café, a mão de obra escrava, né? Também é um período pós-abolição. Então era uma república marcada por uma forte exclusão social e vai explodir ao longo de todo esse período da República Oligárquica diversas revoltas, né? Que inclusive aparecem muito na prova do Enem. A gente vai ter a revolta de Canudos, a revolta do Contestado, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a gente vai ter greves operárias. A gente já entra num outro período, que daí seria a era Vargas, rompendo então com essa Primeira República, com a República Velha, com a República Oligárquica. Valeu, professor Vicente! Existe um laço entre esse momento histórico do Brasil e a urbanização do país, né? Então, quando tinha uma crise internacional, uma crise mundial, a economia brasileira praticamente sofria uma crise muito grande, né? Porque muitos países deixavam de comprar o café brasileiro. Então, nesse projeto de modernização, né, que vem junto com as oligarquias dissidentes que sobem ao poder, liderados por Vargas em 30, tem aquela ideia de modernização do país e um projeto de industrialização. Aí entra a ideia de um Estado forte que vai induzir um processo de industrialização, né? E a consequência disso é também a urbanização do país. Então, a partir de 1930, com um projeto de industrialização, o Brasil vai começar a deixar de ser um país basicamente rural para ser um país urbano. E nesse contexto, surgem novos atores sociais. Vai surgir uma burguesia industrial que quase não havia, vai surgir um operariado urbano. Essa era Vargas vai atender demandas desses grupos, né? Então vai induzir a industrialização e ao mesmo tempo vai conceder alguns direitos trabalhistas que a gente pode resumir na CLT, né? Ou seja, protegendo o trabalho nessa relação. Se cria uma justiça eleitoral, tem um código eleitoral que vai garantir o voto feminino, vai garantir o voto secreto. Ou seja, o Brasil está se modernizando, se industrializando, mas ao mesmo tempo é uma modernização conservadora. Concentração do poder, né? E que isso vai resumir depois, lá em 1937, na ditadura do Estado Novo. Então é um processo de rompimento com as velhas oligarquias e aquele país rural, é um processo de urbanização que atende demandas das classes urbanas, mas ao mesmo tempo é um projeto conservador. Para fechar o documentário ao episódio Universidade do Crime. Nesse episódio há uma exposição incrível e assustadora da realidade do sistema prisional brasileiro. O documentário mostra brilhantemente como a falência desse sistema está vinculada diretamente ao fortalecimento do crime organizado no país, que é encabeçado pelo primeiro comando da capital, PCC, e pelo Comando Vermelho, CV. Em outras palavras, se você quiser em uma redação, por exemplo, discutir as consequências do inapropriado sistema prisional brasileiro, você pode falar sobre o fortalecimento do crime organizado no país e usar o documentário como fonte. Esse raciocínio tem muito peso argumentativo, porque mostra como algo que deveria gerar mais segurança está, na verdade, gerando mais insegurança. Percebeu, né? O documentário é um repertório e tanto para uma redação que irá discutir sobre a realidade das prisões no Brasil. E aí, galera, gostaram dessas dicas? É claro! Perceberam como dá para usar a história na redação? É claro! Quer mais conteúdo de qualidade como este, de quebra, tirar um notão na redação do Enem? É claro! Então acesse agora mesmo mesalva.com/redação e inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio de Luz, Câmera, Redação. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima, pessoal! Vamos falar sobre Machado de Assis e sobre como sua obra pode ser usada em diversos temas de redação do Enem. Eu sei. Vocês devem estar pensando, ai, Felipe, mas Machado de Assis é tão século XIX, por que você vai falar dele? Você tá numa vibe meio vintage agora? Coisa mais cringe. Mas assim,
Eu sou libriano. A gente precisa buscar um equilíbrio. Então agora eu vou passar a bola para alguém que é doutor na obra em Machado de Assis. A gente tá muito chique, né?